Saudar todos com a paz do Senhor, né? Como falamos no vídeo passado, o tema do nosso vídeo de hoje é: o pastor ou bispo pode usar o dinheiro da igreja? Né? Com certeza, muita gente vai ver esse vídeo porque nessa hora vão falar: nossa, o que será que vai trazer na palavra? E a pergunta: muitas pessoas hoje em dia estão vendo isso como uma forma de abominação no mundo, assim, no Brasil pelo menos. Pastor ladrão, bispo ladrão, esse pessoal da igreja é tudo safado, sem vergonha, pilantra e ladrão, querem meu dinheiro não dou não. E uma pergunta fica, a gente, né, critica, as pessoas criticam, mas a pergunta é a seguinte: da onde que eles tiram essa autoridade? Né? Você às vezes pode ter criticado, mas da onde essa autoridade para o bispo ou pastor ou quem funda uma igreja ser visto dessa maneira, né? Porque se eles falam que é ladrão, é porque se envolve dinheiro. Mas se envolve dinheiro e eles usam o dinheiro, afinal, o pastor ou o bispo pode usar o dinheiro da igreja que as pessoas dão de dízimo, de oferta? Bem, parece, eu gosto de tocar nesse assunto, que a palavra de Deus não é o suficiente, né? Nem para pastor, nem para bispo e nem para ninguém. Porque Deus deixa uma palavra para que as pessoas não venham desobedecer, mas a desobediência parece que é mais agradável. Ou seja, pode ou não pode usar? Pode ou não pode usar? Mas se há vendas na igreja, não é a mesma coisa que Deus fala para você, ó, trabalhe que eu te dou o fruto da terra. Mas a pessoa prefere o quê? Roubar. Não é isso? E aí eu te pergunto, pode ou não pode usar o dinheiro da igreja, pastor ou bispo? O que você acha? Vamos abrir a Bíblia. 1 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 12, 13 e 14. Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais juntamente nós? Mas nós não usemos deste direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho. O título: a liberdade e os direitos dos apóstolos. Então, essa é a minha defesa para com os que me... Não temos nós direito de comer e beber? E não temos nós o direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos no Senhor? Ou se eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Digo eu isto segundo os homens, ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura, tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recebemos as carnais? Agora no 13. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E os que de contínuo estão junto ao altar participem do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então, para essa pergunta, pode sim. Se
se usar o pastor, se usar o dinheiro do dízimo e da oferta, porque ele está ali. Ele vai usar, trazer o dízimo para ter mantimento na casa de Deus. Ele pode participar desse dinheiro. Mas eu pergunto, estava falando a respeito das vendas. Então Deus já deixou essa palavra para que as pessoas pudessem viver do Evangelho. Mas parece que não é o suficiente que Deus faz. Parece que não é suficiente o que Deus faz pela igreja. Parece que não é suficiente a palavra que Deus deixa. Aí o apóstolo fala aqui, ó, mais acima no 12, diz assim, ó: mas nós não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Então as pessoas, elas, o que acontece? Fazendas, vendas nas igrejas, pessoas são milionárias, canais de televisão. Será que isso é viver do Evangelho? Será que se, vamos supor, eu pego o dinheiro da igreja de Cristo, compro um canal de televisão, eu coloco um monte de perturbado ali, um monte de baixaria com o dinheiro de Deus, é certo? Ou eu compro fazendas de gado, coloco um monte de gado ali, sabendo que tem um monte de pobre, necessitado, e eu deixo os gados ali naquelas terras? É certo? Ou se não, eu pego, eu vivo do Evangelho e eu ainda vendo coisa na igreja. É certo? Então, coloca impedimento. Então, a resposta para essa pergunta: pastor ou bispo pode usar o dinheiro? Quando Jesus mandou as pessoas saírem ali para expulsar os demônios, falar de Jesus, da palavra de Deus, ele falou: não levem nada, digno ao trabalhador de seu salário. Ou seja, eles iam entrar de cidades em cidades, falar de Deus, fazer milagres, maravilhas, e ia viver do que as pessoas dessem. Então, gente, você critica muito, a palavra de Deus fala que pode se viver do Evangelho. Pode se viver do dízimo, da oferta, a pessoa pode tirar o seu sustento, comprar até mesmo uma casa, um carro para ela poder, né, ir para lá, para cima e para baixo, um lugar para dormir, mas o exagero, aquilo que não é de Deus, né, como a gente falou no vídeo passado, as pessoas não são mais servos, são funcionários, querem dinheiro, querem aumento. Isso que acontece aqui, os pastores, os bispos, eles usam o dinheiro, eles vivem do dinheiro do Evangelho, porque assim diz a palavra de Deus, eles participam ali das coisas de Deus, mas eles querem sempre aumento. Sempre aumento. Vamos vender isso, vamos vender aquilo, vamos fazer aquilo outro, vamos comprar com o dinheiro de Deus, vamos montar um negócio, vamos comprar uma TV, vamos comprar isso, vamos ganhar dinheiro vendendo aquilo, e começa a pegar o dinheiro de Deus que é usado para a igreja, o dinheiro de Deus que é usado para a pessoa se manter investindo no mundo, que não diz na palavra de Deus, não diz na palavra de Deus. Então o que não pode é fazer o que não está escrito. Mas o que está escrito é que o pastor pode viver do Evangelho. Eu agradeço a oportunidade, entrego esse vídeo nas tuas mãos, no seu coração. Compartilhe os nossos vídeos. Vamos evangelizar. Se puder ajudando, clicar nas propagandas para nos ajudar. E Deus vai abençoar grandemente a minha vida, a sua, porque Ele diz: aquele que me serve, o Pai honrará. E a gente está aqui para servir a Deus, não por interesse, mas porque Ele nos amou primeiro. E, claro, todo mundo necessita de algo, mas Ele disse: buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.